Então, você vai prestar um concurso e a banca examinadora é essa que você vê na tela, FGV. Então, fica aqui no vídeo. Eu vou trazer uma questão para você, justamente para você identificar quais são as características dessa banca examinadora, já que a FGV é uma banca que vem organizando muitos concursos ultimamente aqui no Brasil, e você, de todo o território nacional que pretende prestar um concurso, e a banca é essa daí, dá uma olhadinha só no conteúdo que eu vou trazer para você. Se o conteúdo for legal, você gostar do conteúdo, considere se inscrever aqui no canal, caso você ainda não seja inscrito. E se gostar do conteúdo do vídeo, dá um like no final, para esse vídeo poder ser impulsionado e esse conhecimento chegar a outras pessoas também, tá bom? Então vamos lá. Questão da banca FGV para um concurso Procurador Judicial de 2021. A frase abaixo, que está inteiramente adequada à norma culta da língua portuguesa, é... Eu quero que você preste atenção aqui num detalhe, né? Repare que no enunciado da questão, no comando da questão, você vê que a FGV ela não traz um comentário sobre o assunto de língua portuguesa que ela quer que você verifique. Quer dizer, não está escrito aí no enunciado se é uma questão sobre concordância, se é uma questão sobre regência, se é sobre crase ou pontuação, etc., ou qualquer outro assunto ligado à norma padrão. Então, existe uma forma, existe uma técnica para você responder essa questão de uma forma mais rápida, uma maneira mais rápida e eficaz. Eu quero que você dê uma olhada nisso antes de eu contar para você aqui. Dá uma pausa no seu vídeo, tenta verificar o que você acha que está inadequado nas opções ou o que você acha que está adequado, marca tempo para você tentar resolver a questão, vê se acertou depois, você pausa o vídeo e depois eu volto aqui com os comentários. Legal? Aí eu conto para você o que você deve verificar numa questão com esse estilo que a FGV colocou nessa prova aí. Tá valendo? Então, pausa o vídeo e eu volto já já. Letra E ou letra E. Então, a banca determinou que a letra E é a correta. Ao invés de ir embora, os candidatos permaneceram no local das provas. O que está correto aqui? Ó? Primeiro, a expressão ao invés de, ela chama a atenção aqui na questão, porque existe uma diferença entre ao invés de e o em vez de. Essa expressão que foi utilizada aí, ela indica ao contrário de. Se fosse a expressão em vez de, seria no lugar de. E ela foi utilizada adequadamente, porque se você observar o contexto todo, ele apresenta realmente um sentido de oposição. Quer dizer, ir embora é ao contrário de permanecer no local. Então, esse é o primeiro aspecto, a primeira palavra aí, a primeira expressão que chama atenção para você verificar, é essa daí. O segundo aspecto aqui da questão, a segunda característica é o verbo ir, a forma verbal irem, que foi empregada no plural para concordar com o sujeito, os candidatos. Então, uma das palavras-chave que você deve identificar, que você deve prestar atenção, quando a questão versar um conteúdo no enunciado que não traz o que o examinador quer que identifique, se é um problema no verbo, se é um problema na pontuação, na crase. Então, a chave é você identificar o verbo. Tá? Um deles aqui é o verbo. Claro que essas expressões que têm mais de um sentido também elas chamam atenção. Mas vamos dar uma olhada nas outras opções. Você está vendo que está em vermelho aí? Significa dizer que está errado. Então, os turistas na cidade preferiam mais as praias do que as atrações históricas. Por que isso está errado? Vou trazer a correção. Os turistas na praia preferiam as praias, os turistas na cidade, ou melhor, preferiam as praias às atrações históricas. O que está correto aqui? Esse verbo preferir, ele foi empregado no sentido de escolher uma coisa no lugar de outra. Então, a gramática chama esse verbo de bitransitivo. Ele tem dois objetos. Por isso que ele é um VTDI. Verbo transitivo direto, exige um complemento sem preposição. E esse objeto direto do verbo, ele se encontra aqui no as praias. Então, esse é o tal do objeto direto. E lá um pouquinho mais à frente, ele tem o objeto indireto iniciado pela preposição a. Então, o objeto indireto exige uma preposição a. Quem prefere uma coisa a outra. Além disso, o que está errado aqui também na questão? O verbo preferir ele já tem essa ideia de mais. Né? Então, preferir mais é uma redundância. Então, o verbo preferir ele não permite o uso de expressões de intensidade,
justamente porque senão ele traz uma redundância. Tá aí a correção da letra A. A letra B. Quando os policiais interviram na discussão, tudo se acalmou. Vou trazer a correção aqui, é justamente no verbo intervir. A forma do verbo intervir, a conjugação dele. Quando os policiais intervieram na discussão, tudo se acalmou. O verbo intervir, nesse contexto, foi empregado incorretamente na opção B, porque os verbos derivados do verbo vir e o intervir é um deles, eles seguem exatamente a mesma conjugação do verbo vir. Eu trouxe até aqui uma tabelinha para trazer um exemplo para vocês. Ó. Eu vim, eu intervim, tu vieste, tu intervieste, ele ou ela veio, ele ou ela interveio, nós viemos, nós interviemos, vós viestes, vós interviestes, e eles ou elas vieram, eles ou elas intervieram. O que está destacado aqui em vermelho, aqui nessa tabelinha, é justamente o verbo intervir. Né? E isso que está em negrito aqui é como se fosse o seu primitivo. Então, a terminação é a mesma dos verbos derivados e a conjugação é a mesma do primitivo. Só que a gente traz o primitivo aqui, que é o chamado primitivo, porque nasceu primeiro, porque a conjugação desses verbos no primitivo é a conjugação mais fácil de você identificar. Ela é mais rápida para você identificar. O que dá mais trabalho é justamente os derivados. Então, presta atenção na conjugação do verbo, tá? Uma das características. Olha outro aqui, ó. Os passageiros reaveram os objetos perdidos após uma hora de espera. O que está errado aqui é justamente esse verbo em vermelho aí, ó. Passageiros reouveram. Olha esse verbo que a gente não está acostumado a usar esse verbo na nossa linguagem cotidiana. No nosso dia a dia, dificilmente você vai usar essa conjugação verbal. O que acontece aqui é que o verbo reaver, ele foi empregado aí na letra C de uma forma incorreta, porque ele é derivado do verbo haver. E ele conjugado no pretérito perfeito do indicativo, conforme deveria estar aí na letra C, o correto é reouveram, justamente porque ele é derivado do verbo haver, ele nasceu do verbo haver. Então ele tem exatamente a mesma conjugação. Então uma questão parecida, né? Aliás, uma alternativa parecida com a anterior, né? O mesmo elemento aí que foi identificado. Letra D, olha o verbo haver, esse é campeão, né? Esse aí quem está estudando para a prova já viu esse verbo aí. Esse verbo haver está errado, vamos trazer a correção, você já sabe disso, certamente. O verbo haver, ele foi utilizado, empregado no sentido de existir. O verbo haver no sentido de tempo, no sentido de existir, de ocorrer ou de acontecer, ele é chamado de verbo impessoal. Verbo impessoal é aquele verbo que não tem sujeito e ele é sempre empregado no período, numa oração, no singular. Então, o correto é sem que ninguém esperasse, havia cerca, ou seja, existiu. Uma coisa que a gente chama atenção aqui é que se você trocar pelo verbo existir, o verbo existir, ele tem o mesmo sentido do verbo haver, mas ele tem uma característica diferente. Enquanto esse verbo aqui não tem sujeito, ele é sem sujeito, o existir, ele possui sujeito e ele vai concordar com o núcleo desse sujeito. Então, a questão não está pedindo isso, mas é bom que você tenha atenção a isso. Tá certo? Bom, espero que você tenha gostado do vídeo, espero que o vídeo tenha sido interessante para você, espero que você tenha acertado a questão em menos tempo. E fica ligado aqui no canal, que eu vou trazer outras questões da FGV, já que é uma banca que vem realizando muitos concursos, certo? Abraço para vocês, obrigado pela atenção e até uma próxima oportunidade aí. Valeu!